A conquista da terra prometida. O chamado de Josué e a força da promessa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o povo de Israel enfrentava um momento decisivo. Durante anos haviam caminhado pelo deserto, sustentados pela promessa de uma terra que manava leite e mel. Agora, diante do Jordão, Deus levanta Josué, filho de Num, como sucessor de Moisés. O Senhor fala diretamente a ele, confirmando sua missão: conduzir Israel à posse da terra prometida. Essa transição não era apenas de liderança, mas de destino. Josué carregava sobre si o peso de guiar uma nação inteira, e por isso, Deus lhe deu palavras de encorajamento. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A mensagem inicial do livro mostra que a conquista não seria pela força das armas, mas pela obediência e fé. A ordem divina era clara. A lei entregue a Moisés deveria permanecer viva no coração de Josué e de todo o povo. A vitória dependia de guardar os mandamentos, de meditar na palavra dia e noite e de confiar que o Senhor estava adiante de cada batalha. Josué compreendeu que, mais do que estratégias militares, precisava de um espírito forte, cheio de coragem, porque a presença de Deus seria a arma mais poderosa em todo o processo. O povo, ao ouvir as palavras de Josué, respondeu com unidade: assim como obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Era um pacto de confiança entre líder e liderados, mas acima de tudo, entre o povo e o Senhor. A promessa da terra se tornava cada vez mais real. O caminho estava traçado, mas exigiria fé, coragem e perseverança diante dos inimigos que ainda habitavam a região. Josué, fortalecido pela palavra de Deus, ergueu-se para conduzir Israel rumo ao cumprimento da promessa. A travessia do Jordão e o milagre das águas. Com o povo pronto para avançar, Josué recebeu do Senhor a direção de atravessar o rio Jordão, que naquela época estava cheio, transbordando por causa da colheita. Humanamente falando, era impossível atravessar uma multidão tão grande com crianças, idosos e todos os seus pertences. Mas Deus havia determinado que aquele seria o sinal da sua presença. Josué instruiu os sacerdotes a levarem a arca da aliança à frente, como símbolo do próprio Senhor guiando os passos do seu povo. Assim, quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, aconteceu um milagre semelhante ao que ocorreu no Mar Vermelho. O rio parou de correr, as águas se acumularam a montante e Israel passou a seco diante daquilo que parecia intransponível. Esse momento não foi apenas uma travessia física, mas espiritual. Representava o rompimento com o passado do deserto e a entrada em uma nova estação, a conquista da promessa. Para que as gerações futuras não esquecessem, Josué ordenou que 12 homens, um de cada tribo, retirassem 12 pedras do leito do Jordão, erguendo um memorial em Gilgal. Essas pedras seriam testemunho eterno de que o braço do Senhor é poderoso e que ele fez secar o rio diante de todo Israel, para que todos os povos da terra soubessem que a mão de Deus é forte. A travessia do Jordão revelou que Deus abre caminhos onde não existem, mostrando que nada pode impedir o seu propósito. Assim como o Senhor esteve com Moisés no mar, agora confirmava sua presença com Josué diante do Jordão. Foi uma lição para todos. Não importa a grandeza do obstáculo, quando Deus vai à frente, as águas se abrem e a vitória se torna realidade. O povo atravessou em segurança, e a fé foi fortalecida para as batalhas que ainda viriam. O impossível se tornou possível, porque o Senhor estava no meio deles. A conquista de Jericó e as muralhas que caíram. Depois da travessia do Jordão, o povo de Israel se deparou com uma das cidades mais fortificadas da região, Jericó. Seus muros eram enormes, altos e intransponíveis aos olhos humanos. Era a primeira grande batalha na Terra Prometida, e o Senhor escolheu começar de uma forma que revelasse, sem dúvidas, que a vitória não seria pelo poder do exército, mas pela obediência à sua voz. Josué recebeu uma ordem incomum. Durante 6 dias, todo o povo deveria marchar em silêncio ao redor da cidade, uma vez por dia, levando a arca da aliança à frente e com sacerdotes, tocando as trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes, e ao som prolongado das trombetas,
todo o povo levantaria um grande grito. Jericó estava trancada. Ninguém entrava nem saía, pois temiam o avanço de Israel. Enquanto os inimigos confiavam em seus muros, Israel confiava na promessa de Deus. No 7º dia, após a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou com força e imediatamente as muralhas desmoronaram diante de todos. Aquilo que parecia impenetrável caiu pelo poder do Senhor. Israel avançou e tomou a cidade, destruindo-a como Deus havia ordenado, mas poupando a casa de Rabi, a prostituta que pela fé havia acolhido os espias e reconhecido que o Senhor era o verdadeiro Deus. A queda de Jericó se tornou um marco na história da fé, mostrando que nenhuma fortaleza é maior do que o poder de Deus. As muralhas representavam tudo aquilo que parecia impedir Israel de alcançar a promessa. Mas diante da obediência e da adoração, elas ruíram. É um lembrete eterno de que a vitória não vem por força ou estratégia humana, mas pela mão do Senhor que age quando seu povo confia nele. Assim como Josué e Israel viram o impossível acontecer, também podemos crer que Deus derruba as muralhas que tentam nos paralisar. A derrota em Ai e a restauração pela santidade. Após a vitória impressionante em Jericó, Israel avançou para a próxima cidade, Ai, que parecia pequena e frágil diante da multidão de guerreiros de Josué. Os espias enviados disseram que não seria necessário mobilizar todo o exército, pois bastaria uma parte para derrotar os habitantes. Porém, o que parecia fácil se tornou um grande desastre. Israel foi derrotado, cerca de 36 homens morreram, e o coração do povo se derreteu de medo. Josué se prostrou diante da arca do Senhor, rasgou suas vestes e clamou perguntando por que haviam sido envergonhados diante dos inimigos. Foi então que Deus revelou a razão. Havia pecado no meio do povo. Acã havia tomado do anátema de Jericó objetos condenados que deveriam ter sido destruídos e escondido em sua tenda. O Senhor deixou claro que a santidade era a condição indispensável para a vitória. O povo foi convocado, e Acã foi descoberto junto com sua família e seus bens. Tudo foi destruído, para que o mal fosse removido de Israel. Depois desse ajuste espiritual, o Senhor encorajou Josué novamente. Não temas nem te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Desta vez, a estratégia veio diretamente de Deus. Josué preparou uma emboscada, e o exército de Israel atraiu os homens de Ai para fora da cidade. Quando os inimigos correram para atacar, a emboscada entrou e incendiou a cidade. Israel se voltou contra eles e os derrotou completamente. O fracasso foi transformado em vitória, quando o povo voltou a andar em obediência e santidade. Esse episódio mostrou que a conquista não dependia apenas de coragem e força, mas principalmente de um coração alinhado com a vontade de Deus. Sem santidade, o povo estava vulnerável. Mas com a presença do Senhor restaurada, nenhuma força inimiga poderia resistir. Assim, Israel aprendeu que não existe vitória sem obediência, e que a fidelidade abre as portas para o sucesso diante de qualquer batalha. A renovação da aliança em Ebal e Gerizim. Depois da vitória em Ai, Josué entendeu que antes de prosseguir em novas batalhas, era necessário reforçar a base espiritual do povo. Conquistas materiais só teriam sentido se o coração de Israel permanecesse firmado na lei do Senhor. Por isso, Josué conduziu toda a nação até os montes Ebal e Gerizim, conforme Moisés havia ordenado no livro da lei. Ali, no coração da terra prometida, aconteceu um momento solene. O pacto com Deus foi renovado. No Monte Ebal, Josué ergueu um altar de pedras brutas sem ferramentas de ferro, em obediência à ordem divina, mostrando que o culto não dependia do trabalho humano, mas da simplicidade diante de Deus. Foram oferecidos holocaustos e sacrifícios pacíficos, símbolo de entrega e comunhão. Além disso, Josué escreveu a lei de Moisés sobre pedras, para que todos pudessem ver e lembrar-se continuamente daquilo que era o fundamento da sua existência como povo. Então todo Israel, homens, mulheres, crianças e até estrangeiros, se posicionou entre os dois montes. Metade do povo ficou diante do monte Gerizim, símbolo da bênção, e a outra metade diante do monte Ebal, símbolo da maldição. Os levitas proclamaram em alta voz as palavras da lei: bênçãos para os obedientes, maldições para os desobedientes. O povo respondia com amém,
confirmando publicamente sua aliança com Deus. Esse momento foi um divisor de águas. Antes de enfrentar novos inimigos, Israel precisava ser lembrado de que sua verdadeira força estava na obediência à palavra do Senhor. Não era apenas sobre conquistar terras, mas sobre permanecer fiel ao Deus que os havia tirado do Egito e os guiado pelo deserto. Assim ficou claro que sem aliança não havia vitória e sem santidade não havia herança. O pacto em Ebal e Gerizim firmou no coração do povo que somente andando nos caminhos do Senhor poderiam desfrutar plenamente da terra prometida. O engano dos gibeonitas e a fidelidade de Josué. À medida que Israel avançava e conquistava territórios, o temor do Senhor se espalhava entre as nações de Canaã. Reis e povos vizinhos se uniam em alianças para guerrear contra Josué e o povo de Deus, pois sabiam que não podiam resistir ao braço poderoso que os acompanhava. Contudo, em meio a esse cenário, um grupo agiu de maneira diferente. Os habitantes de Gibeão, conscientes de que nada poderia detê-los, planejaram um engano para garantir sua sobrevivência. Vestiram roupas gastas, carregaram sacos de pão seco e remendado e apresentaram-se a Josué como se viessem de terras distantes, pedindo um tratado de paz. Josué e os príncipes de Israel observaram seus trajes e alimentos estragados e, sem consultar ao Senhor, decidiram fazer aliança com eles, jurando que não os destruiriam. Dias depois, descobriram que, na verdade, os gibeonitas eram vizinhos próximos, habitantes da própria terra que deveriam conquistar. A princípio, isso trouxe indignação ao povo, mas Josué e os líderes permaneceram fiéis à palavra empenhada. Não podiam quebrar o juramento feito em nome do Senhor. Em vez de destruí-los, destinaram os gibeonitas a serem rachadores de lenha e tiradores de água para o serviço da congregação e do altar do Senhor. Esse episódio foi uma lição profunda. A vitória de Israel não estava apenas em derrotar inimigos, mas também em aprender a discernir e buscar sempre a direção de Deus. A falta de consulta ao Senhor levou ao engano, mas a fidelidade à palavra proferida manteve a integridade da aliança. Deus mostrou que a obediência e a honra à palavra empenhada eram valores mais altos que a força da espada. Assim, mesmo diante do erro, a misericórdia e a fidelidade se tornaram marcas do povo de Deus. Josué compreendeu que nem toda aparente necessidade, nem todo pedido convincente deveria ser aceito sem oração e direção divina. Mas também aprendeu que, uma vez dado o compromisso, este deveria ser honrado diante do Senhor. O episódio dos gibeonitas revelou que a vitória não é apenas sobre cidades e exércitos, mas também sobre as tentações do engano e da precipitação. A Batalha dos 5 Reis e o sol que parou em Tisinvest, Gibeão. Quando os reis vizinhos souberam que Gibeão havia feito aliança com Israel, se encheram de ira. 5 reis amorreus se uniram contra a cidade, planejando destruí-la por sua traição. Os gibeonitas, temerosos, enviaram mensageiros a Josué pedindo socorro. Não retire a tua mão de teus servos, sobe depressa e salva-nos. Josué poderia ter recusado, já que o pacto com eles havia nascido de engano, mas manteve-se fiel à palavra jurada diante de Deus. Assim marchou durante a noite com todo o exército, e o Senhor lhe disse: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles resistirá diante de ti. Quando Israel chegou, encontrou os inimigos desprevenidos. O Senhor trouxe grande confusão ao acampamento dos 5 reis, e Israel os derrotou com força. Enquanto fugiam, o céu testemunhou um milagre impressionante. Enormes pedras de granizo caíram sobre os inimigos e mais morreram pelas mãos de Deus do que pela espada dos homens. Mas ainda havia muito território a conquistar, e o dia parecia curto demais. Então Josué clamou ao Senhor diante de todo o povo: sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Escritura registra que o sol parou, e a lua se deteve até que Israel vingasse-se de seus inimigos. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, em que o Senhor atendeu a voz de um homem para lutar por Israel. Os 5 reis foram capturados e executados, e suas cidades tomadas. Essa batalha mostrou que não havia limites para o Deus de Israel. Ele controlava não apenas as guerras, mas também o tempo, o céu e a terra. Josué e o povo entenderam que quando a causa é justa e a promessa é divina, até os elementos da criação se curvam diante da vontade de Deus. Esse episódio marcou Israel para sempre.
O sol parado em Gibeão não foi apenas um sinal de poder, mas de que Deus ouve o clamor daqueles que confiam plenamente nele. E se ele foi capaz de deter o curso do tempo por amor ao seu povo, também é capaz de agir hoje em nosso favor de maneiras que jamais poderíamos imaginar. As campanhas militares e a conquista da terra. Depois da vitória extraordinária em Gibeão, Josué não parou. O Senhor havia colocado o medo de Israel em todos os povos, e era o momento de avançar para tomar posse de toda a terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Josué liderou campanhas poderosas, derrotando reis e exércitos do sul e do norte, sempre guiado pela mão de Deus. Cada vitória não era apenas resultado de estratégias militares, mas do cumprimento da promessa que o Senhor fizera séculos antes. O texto bíblico registra que Josué feriu todos aqueles reis e tomou suas cidades. Nenhuma delas conseguiu resistir, porque o Senhor lutava por Israel. Era Deus quem ia adiante, espalhando confusão entre os inimigos, abrindo caminhos e garantindo que cada batalha fosse vencida. Foram conquistadas cidades importantes como Hebron, Debir, Laquis e Hazor, cujo rei Jabim liderava uma poderosa coalizão contra Israel. Mesmo diante de carros de ferro e exércitos numerosos, Josué não recuou, pois sabia que a vitória estava garantida pelo Senhor. Ao longo dessas campanhas, Israel tomou posse de grandes extensões de terra, montes, planícies, desertos e regiões férteis. Mas o detalhe mais significativo é que Josué sempre lembrava ao povo que aquilo não era obra da sua força, mas da fidelidade de Deus. O Senhor havia prometido e agora estava cumprindo cada palavra. O coração do povo precisava permanecer humilde e fiel, reconhecendo que não eram as espadas que traziam vitórias, mas a mão poderosa do Deus de Israel. A Bíblia diz que Josué guerreou por muito tempo contra aqueles reis, até que finalmente a terra descansou da guerra. O inimigo foi vencido, as cidades conquistadas e a promessa se tornando realidade diante dos olhos de toda a nação. Esse período mostrou que Deus cumpre suas promessas, ainda que diante de gigantes, muralhas e exércitos poderosos. Ele é fiel em cada detalhe, e a herança prometida não falha. A divisão da terra e o descanso prometido. Com as cidades conquistadas e os inimigos derrotados, chegou o momento de Israel tomar posse definitiva da terra prometida. Josué, guiado pela mão de Deus, reuniu as tribos e iniciou a divisão das regiões entre elas, conforme a instrução que Moisés havia deixado. Cada tribo recebeu sua herança, cada família seu território, e os limites foram cuidadosamente traçados para que a promessa se cumprisse de maneira justa. A terra não era apenas um espaço físico, mas um símbolo da fidelidade de Deus e da realização de sua promessa ancestral. Além das regiões para cada tribo, Josué também destinou cidades específicas para os levitas, que não receberam terras extensas, mas cidades dentro do território das outras tribos, para que pudessem exercer o serviço sacerdotal e manter a lei viva no meio do povo. Também foram designadas cidades de refúgio, onde os que acidentalmente causassem mortes pudessem encontrar proteção, mostrando que a justiça de Deus e a misericórdia caminham juntas. Depois da distribuição, o povo de Israel experimentou o descanso prometido. Não era apenas cessar das guerras externas, mas viver em paz, sabendo que o Senhor havia cumprido cada palavra. Josué recordou ao povo que a posse da terra exigiria fé contínua, obediência à lei e temor a Deus. Não vos retireis dela, nem vos aparteis dela, antes vos achegueis a ela de todo o coração, disse ele. O descanso físico e espiritual foi conquistado, mas dependia de cada geração permanecer fiel à aliança com o Senhor. Essa etapa final do livro mostra que a promessa de Deus se cumpre quando confiamos, obedecemos e permanecemos fiéis. Josué serviu como exemplo de liderança firme e dependente de Deus, guiando o povo para desfrutar a herança que o Senhor havia preparado desde Abraão. O cumprimento das promessas não era apenas para aquele tempo, mas um testemunho eterno de que Deus cumpre cada palavra e que o descanso verdadeiro vem de andar em sua vontade. O discurso final de Josué e a renovação da aliança. Nos últimos dias de sua vida, Josué reuniu todo o povo de Israel para um momento solene de reflexão e compromisso. Ele relembrou tudo o que o Senhor havia feito, desde a saída do Egito,
a travessia do deserto, as vitórias sobre Jericó, Ai e Gibeão e os demais reinos, até a conquista e divisão da terra prometida. Cada evento era um testemunho da fidelidade de Deus e da importância de obedecer à sua palavra. Josué enfatizou que a vitória e a herança